Sejam todos bem-vindos ao iTask Talks. iTask Talks é o podcast do iTasks, o Instituto de Tecnologia do Grande ABC, que tem por missão transformar o mundo através da inovação, tecnologia e empreendedorismo. Então aqui é o local que nós conversamos com profissionais, com empresários que também acreditam na transformação do mundo e que estão transformando o mundo através de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Antes da gente começar, caso você ainda não siga o iTasks, procura nas redes sociais iTasks Oficial. Caso você não me siga, eu sou o Fernando, procura lá também como Fernando Moraes dos Reis ou Fer Moraes Reis. E também agradecer já logo de partida, que no episódio anterior eu esqueci e falei só no final, então já falar agora no começo dos nossos apoiadores. Nós estamos gravando aqui nos estúdios da Corporate Vision, vai lá, segue eles têm um trabalho super bacana. E também agradecer à Universidade Hebraica de Jerusalém, que é uma baita parceira nesse projeto. E para a gente é muito importante, porque o ABC é um centro de tecnologia gigantesco e estar próximo da Huge, né, que é a Universidade Hebraica de Jerusalém, é uma baita oportunidade, porque lá está o grande centro de inovação e tecnologia do mundo, tanto que Israel é conhecido como Startup Nation, né? A nação da startup. Hoje a gente vai falar com a Débora e aí eu já quero agradecer o tempo e a disponibilidade sua, Débora. Obrigado e principalmente pelo assunto, né? Mas antes de falar do assunto, bora lá. Para quem não te conhece, se apresenta, fala um pouco quem é a Débora, como te seguir, como te encontrar e aí a gente já começa conversando sobre como encantar clientes. Eu adoro essa conversa e eu adoro conversar com você, é sempre muito interessante. Então vamos lá, eu sou a Débora Martinez, a minha consultoria chama-se Incantare. Para vocês seguirem, né, entenderem um pouco melhor do trabalho, das coisas que eu falo, @Incantare Consultoria, com I e 2 T's. A gente quis fazer diferente. Boa. Depois eu posso até explicar por quê. Encantar é surpreender também. Exatamente, né? E é um trabalho que eu faço focado aí no pós-venda, retenção e indicação de clientes. O objetivo maior é levar lucratividade para essas empresas, né? Porque a gente sabe que um negócio não é só um negócio, mas é um negócio. Boa. Então, ao final do dia, a gente tem que ter essa lucratividade para garantir que aquilo tenha continuidade mesmo. Então, esse é o meu trabalho, esse é o cerne do meu trabalho. E a gente vai trabalhar tanto com questões de atendimento de excelência, construindo esse canal mesmo, quanto com ações de encantamento para gerar essa retenção e essa indicação orgânica, espontânea e que é muito mais valiosa do que qualquer outro tipo de indicação que você possa fazer ou de captação. O que eu acho sensacional no tema é que, assim, muito se ouve em como captar. Mas parece que uma vez que captou o cliente, seus problemas acabaram e, na verdade, só começa uma jornada. Exatamente. Nesse quesito, tem uma teoria, uma explicação que chama-se do balde furado. Tá. Então, o que acontece? Muitas vezes você vai ouvir de um empresário, poxa, mas eu invisto tanto em lead, em captação, em novos clientes e etc. Eu até consigo muita gente, mas quando vai na minha linha final ali da lucratividade de fato, né? Não do faturamento, por assim dizer, ou pelo número de clientes em carteira, mas a lucratividade em si, a conta não fecha. E aí você fala assim, mas por que a conta não fecha? Porque o balde está furado. O que quer dizer com isso? Você coloca muito e sai muito. Escoa muito, porque você não tem um trabalho de tratamento desse lead depois que ele virou cliente. Boa. Então, quem está fazendo esse trabalho de captação pode estar fazendo um excelente trabalho. E a captação é necessária sim, né? Ninguém está falando aqui que não. Porém, se você não der continuidade a esse trabalho, ele acaba se perdendo. E aí, em vez dele ser uma linha de investimento, ele acaba sendo uma de custo. Ou pior, de despesa. Boa. Né? Porque você nem recupera mais. Então, muito tem se falado, inclusive,
em relação à reforma tributária, etc., a gente estava até conversando sobre isso ali, nos bastidores, mas que com a reforma tributária você vai ter, por uma série de consequências em cadeia, um possível aumento grande do CAC, no custo de aquisição de clientes. Inclusive porque você vai ter mais gente precisando fazer isso, e aí a gente sabe que funciona como uma espécie de leilão e vai ficando mais caro. Claro. Então aí para fazer um mínimo movimento, você tem que colocar muito mais dinheiro para ter. E aí, como é que a gente lida com esse CAC tão alto? Porque não dá para deixar de fazer. A minha resposta é um LTV, então, um tempo de vida do cliente, né, bem utilizado. O mais esticado possível. E como é que você faz isso? Com um pós-venda bem feito, com padrões de excelência. Para quê? O que serve o pós-venda no final das contas, né? Ele já é para você aumentar o tempo de vida desse cliente? Não necessariamente, não diretamente. Um pós-venda bem feito serve para que o seu cliente, você garanta que esse cliente veja o valor do produto ou do serviço que ele contratou. Sobretudo quando é tecnologia. Porque quando é um produto, normalmente ele já tem um fim, ele vai ser usado, etc. O pós-venda vai fazer, às vezes, deu algum problema, não sei direito como usar, tenho alguma dúvida, enfim. Quando é uma tecnologia, esse processo de onboarding, de vinda desse cliente, esse primeiro momento, ele é mais delicado. Porque você, primeiro, vamos falar de produto tecnológico, você precisa garantir que o login seja feito. Isso sem falar se precisar fazer um download, porque parece que não, mas é uma fase bem atritada desse negócio. Total. Né? Então, você tem que conseguir que a pessoa faça o login e a senha, faça a primeira entrada, navegue da primeira vez. E o próprio treinamento para navegação tem que ser algo muito bem pensado, porque ele tem que ser rápido e eficaz, no sentido de é rápido e já mostrei as principais usabilidades ali, o que elas vão trazer. Porque não é raro uma empresa vender um software, por exemplo, e descobrir meses depois que ninguém nem fez login, que não teve um primeiro acesso e etc, e tá pagando porque tá lá. Já, né, o pagamento já está automatizado, já fez o contrato, tem que pagar, mas ninguém está usando. Exato. E aí, quando você vai falar de uma renovação, é aquela coisa horrorosa, porque aí o cliente te pergunta, mas o que dá para fazer no seu sistema? Oi? Ou então, qual é um outro diagnóstico de que esse onboarding não está sendo muito bem feito, né? Muita dúvida no suporte. Muita dúvida no suporte quer dizer que esse onboarding não foi bem feito. Total. Quer dizer, não está claro para que serve, como eu uso, e aí isso vai ter repercussão. Mas voltando lá ao principal entendimento aqui, é para isso que serve esse pós-venda. Quando a gente vai falar de lifetime value do cliente, a gente está falando sobretudo na retenção, que é quando a gente consegue esticar essa vida. Como? Guiando essa jornada, construindo essa jornada porque ela guie esse cliente para o consumo de um produto ou serviço que seja mais complexo, mais caro ou complementar ao que ele já tem. Que aí é a esteira de produto. Exatamente. Então, assim, a esteira de produto ideal, ela não precisa que necessariamente um vendedor ou um atendente mostre para esse cliente que tem outros produtos e serviços. Ela guia. Então, ela sabe o momento de introduzir e para qual cliente introduzir esse produto ou serviço. Se é hora de um cross-sell, se primeiro a gente fala de um upsell, a gente tem que ter essa clareza. E isso vai falar diferente com cada tipo de público. Por mais que a gente fale, não, eu tenho um público já selecionado, eu tenho um ICP, né? Mesmo assim, você tem estratificações desse público para um mesmo produto. Por quê? Também quando a gente pensa em atendimento ao cliente, o comportamento do cliente, é uma questão de assunção de risco. O cliente, ao te contratar, a gente está falando, claro, de um risco que se lastra no financeiro, mas é um risco de confiança, de se aquilo vai dar certo, tem outros envolvidos ali.
Mas, de qualquer modo, esse cliente tem que entender qual é o risco. E aí, risco a gente pega aos poucos, sempre, né? E é por isso que ele começa no produto ou serviço, invariavelmente ele começa no mais simples. Porque ele precisa ter uma amostra com o menor risco possível, qual vai ser a sua entrega, de qual vai ser a sua performance, etc. Para daí você fazer upsell. Exatamente. E aí, se eu tenho a mesma linha de upsell ou cross-sell para todo mundo que entrar, pode acontecer daquele cliente entrar não no primeiro produto, no segundo. Se você tem a mesma linha, isso já vai bagunçar tudo. Pode ser que aquele cliente tenha necessidade do produto C e não do B, que seria o lógico depois do A. Se você não tem esse canal e essa jornada bem construídos, você já joga esse cliente num produto que não tem fit com ele, e aí não vai fazer sentido e você já acabou de novo com a estratégia. Um ponto, tem um livro, se eu não me engano, chama Receita ou Venda Previsível, que é do Aaron Ross. O Aaron Ross, ele quintuplicou a venda da Salesforce, empresa de tecnologia, quando ele foi diretor lá. E aí ele tem um conceito que, assim, uma coisa é o pré-vendas, outra coisa é o closer, outra coisa é o sucesso do cliente, customer success. Que são personas diferentes, né? Quando a gente pensa em esteira, na minha cabeça, aí vê se faz sentido. Mas quando pensa em esteira, a pessoa que está mais próximo do cliente é o customer success. Sim, completamente. Ou deveria ser. Completamente. Então, na verdade, o customer success passa a ser o maior vendedor da companhia. Só que muitas empresas não consideram ele como vendedor. Exatamente. E por que isso, né? Quando a gente para pensar, o decisor, sobretudo quando você está falando de uma compra de grandes cifras, tecnologia normalmente, o decisor não é quem vai utilizar a plataforma, o sistema, etc. Então, para ele, na hora que você está vendendo, você tem que mostrar o quê? Organização, previsibilidade, etc. Mas muito mais números, ROI, performance, outros clientes que tenham feito uso e que tenham gostado. É muito mais reputacional do que de usabilidade, etc. E esse é o decisor, é com quem você vai falar num primeiro contato. Até a venda. Provavelmente você vai fechar a venda com ele. Da hora que você fechou a venda, dali para frente ele não entra mais. Então, você tem que saber que, então quem é a pessoa ou a equipe que vai de fato usar? Qual é o contexto dessa pessoa, dessa equipe? E aí, entendendo esse contexto, é que você vai construir esse relacionamento. Então, se é uma empresa de muita agilidade nos processos, nas pessoas, etc., não adianta você querer fazer um tutorial, para 2 dias para fazer treinamento. A empresa não vai parar, as pessoas não vão parar, e ainda que elas sejam obrigadas a parar, é no celular, é pensando em outra coisa, não tá lá. Então, será que esse é o melhor formato? E aí a gente vai pensar em quais são os formatos possíveis. Tem que pensar até na área de formação das pessoas. Se é um pessoal mais para exatas, se é um pessoal mais para humanas, porque você vai colocar estímulos diferentes também, né? Ganchos diferentes também. São tipos de informações diferentes que vão chamar a atenção daquela pessoa, daquela equipe. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Quando a gente fala de atendimento ao cliente, eu costumo falar assim que eu já ouvi gente falar, mas eu faço um bom atendimento ao cliente, eu dou bom dia, boa tarde. Eu falo, gente, mas precisa ser educado. Defina bom atendimento, né? E aí, a grande dificuldade do mercado e o que a Encantare traz como diferencial, nem sei se como diferencial, como estratégia mesmo, tá? Vamos pegar esse atendimento ao cliente e vamos padronizá-lo. Débora, mas fala-se tanto de personalização e etc. Sim, no momento certo. Perfeito. Tudo tem um momento certo. Então, quando esse cliente, sobretudo quando a gente está falando aqui do pós-venda, o que esse cliente quer ver, seja ele empresa, seja ele pessoa física, qualquer cliente, seja produto ou tecnologia, ele quer ter segurança. Como é que você passa segurança para esse cliente? Através de processo, protocolo, procedimento pensados, já feitos. Se o cliente tiver a mais
fina sensação de que você não sabe lidar, de que você foi surpreendido por aquela questão, seja ela um problema ou uma necessidade ou uma dúvida, a tua confiança já cai. Já cai, a tua credibilidade já cai. E aí ele vai transmitir essa sensação até para outras pessoas que possivelmente estejam numa fase anterior a dele, que é a de decisão. Uhum. Então, não pode haver esse tipo de coisa. Ah, mas dá para prever tudo que vai acontecer? Não, mas dá para prever que coisas que você não sabe vão acontecer. Então, já dá para você ter uma resposta firme, segura, mesmo diante de algo que você ainda não tem pensado e padronizado. Né? Para não ficar aquela... isso nunca me aconteceu antes. Não, você já tem ali um protocolo de como agir, inclusive nessa situação. E aí a ideia é, entendi qual é o público, ou quais são os públicos. Entendi quais são os canais. E hoje isso tá daquele jeito, porque você começa muitas vezes no Instagram, que é de onde o patrocinado te trouxe. Vai para um Instagram, daí migra para um WhatsApp, eventualmente vai no telefone, aí marca ou uma reunião online ou uma física. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, pode voltar para o WhatsApp até você fazer o fechamento. Aí o pós-atendimento provavelmente continua no WhatsApp, que agora virou total. Mas dependendo de onde essa pessoa estiver ou do estímulo que ela receber da sua empresa, ela pode voltar para o Instagram. Porque ela viu alguma coisa lá e comenta com você. Então, você tem essa coisa omnichannel, mas que precisa ser pensada também. Porque em todos os canais que você tem nessa empresa e todos os pontos de contato dessa empresa, seja a recepcionista, seja o financeiro, seja a pessoa do pós-venda, do suporte, qualquer pessoa, ela tem que estar preparada para fazer pelo menos metade, pensa em 100%, pelo menos 50% desse atendimento. Sensacional. Né? Porque senão fica aquela coisa chata de você liga, você já não tá muito legal quando você tá ligando, você já não queria estar ligando. Você tá ligando para reclamar de alguma coisa, normalmente. E aí, eu conto toda a história para você, aí você ouve tudo, aí você fala assim, tá bom, só que não é comigo. E aí, a cereja do bolo é, você anota o número? Ui. O mínimo é você já ter uma transferência ali interna e tal. E, idealmente, que a pessoa não precise mais falar tudo o que aconteceu. Dados, exato, né? Então, assim, e a gente tem muito disso. Então, qualquer pessoa na linha de atendimento do cliente, seja por qual canal ele entrar e por qual ponto de contato ele entrar, tem que ser capaz de entender que, assim, ó, é comigo que você caiu? Eu vou escutar seu problema, eu vou entender, já vou saber para quem eu tenho que te passar e, de algum modo, essa pessoa, quando falar com você, já sabe de tudo isso. Seja via um recado que eu dê, seja via um sistema, porque, não, eu sou pequena, eu não tenho um sistema super feito de CRM. A questão é a cultura, não é a ferramenta. Pode ser um Excel. É você ter esta cultura. Então, tudo isso é a celebração ou o lastro da cultura do cliente no centro do negócio, em que os setores não estão disputando, negociando, competindo entre si, para ver quem tem a melhor performance, quem entregou mais. Eles estão, de verdade, numa cooperação, porque eles entendem que, no final, é sobre, para e por o cliente. Quando você coloca o cliente ao centro do negócio, você vê a importância de alinhar a captação, o fechamento, mas o processo de entrega para continuidade, né? Porque, assim, ainda eu vejo muito comum, você vende uma imagem, mas você não sustenta isso na entrega, né? E essa é a primeira reputação que você não pode deixar quebrar, porque um cliente satisfeito talvez vá falar para 2, 3, mas um insatisfeito vai falar para 10, 15 pessoas. Exatamente. Porque ele se sente, de certa forma, traído. Traído, essa você é a palavra. Me prometeu uma coisa e não entregou. Traído. Né? É alinhamento de expectativa total. Total. E é importante, porque assim, esse pós-venda, ele não é necessariamente sobre exceder a expectativa. Claro que é ótimo exceder a expectativa. Mas às vezes as empresas se perdem tanto nessa coisa, nesse discurso de quero exceder as expectativas, que nem atende.
primeiro faz o arroz e feijão. Depois gourmetiza o prato. Então, dentro do que eu coloco aí como metodologia, o pós-venda, ele tem que ser de excelência. E aí, por que a gente precisa da padronização? Porque só assim você consegue medir e aí você consegue ter parâmetros para chegar na excelência. Mas excelência é fazer muito bem o que você tem que fazer. O que você prometeu. Exato. Aonde que eu vou impressionar, quebrar expectativa? Uau! Na parte do encantamento, que é a parte de manter esse cliente comigo, da retenção. Boa. Aí sim. Aí, ao contrário da parte do pós-venda, você vai quebrar os protocolos. Você vai fazer ações, tomar medidas diferentes. Que aí você vai para um lado mais de exclusividade também. Exatamente. E aí a gente entra com a questão do encantamento. Que as pessoas têm essa visão de encantamento ser algo mágico, algo etéreo, né? Brilhante. E não é. Ele é bem frio, inclusive. Ele precisa ser. Ele é estratégia, intencionalidade, né? E exclusividade. Se você quebrar qualquer um desses, ele já não é mais encantamento. Ele entra lá para o teu atendimento de excelência. Boa. Porque ele precisa ser isso para acontecer. Então, eu faço sempre uma analogia com a cereja do bolo. Quando você tem um bolo, imagina um bolo com camadas. A maioria deles tem, ou uma mistura de ingredientes que seja. Ali você está falando de público, de canal, portfólio, de ponto de contato. Ali você tem script, protocolo, ou seja, você precisa de uma receita para que aquele bolo aconteça da maneira correta, da melhor maneira possível. Aquilo é um processo de atendimento de excelência. Quando você olha para o encantamento, ele é a cereja do bolo. Aonde está a cereja do bolo? Em cima. Normalmente não tem a mesma quantidade que o restante, porque é para ser... Exato. Então tá aí, ó. É exclusivo. Essa já é uma questão importante, porque se você faz ações de encantamento para todo mundo, ou se você faz em todos os momentos da jornada, ela perde o caráter dela. Tá. Então a gente já entendeu o exclusivo. E o estratégico? É justamente saber em que momento e para quem você vai fazer isso. E por que você está fazendo isso? Essa é a intencionalidade. Perfeito. Para quê e para quem? Qual é o meu objetivo final? É que aquele cliente faça um upsell? É que ele faça um cross-sell? É que ele vire o meu vendedor me indicando para o grupo em que ele está? E aí essa indicação é a melhor que você pode ter, porque veja, semelhante anda com semelhante, similis, certo? E as pessoas de um mesmo grupo, e aí eu tô falando de social, cultural, econômico, enfim, elas tendem a ter os mesmos parâmetros. As mesmas dores. Exato. E até o mesmo nível de... Esqueci o nome da palavra? Necessidade. Não é essa palavra. Enfim, eles têm o mesmo nível no que eles querem, a mesma régua para as coisas. Mesmo nível de exigência. Exigência, era essa palavra. Eles têm o mesmo... Eles têm o mesmo nível de exigência. Então, quando eu falo para você, a gente tá no mesmo círculo, e eu falo para você, aquele restaurante pode ir que é bom. O meu bom e o seu bom estão ali na mesma linha. Ao passo que se eu falo, você ou eu falo para uma pessoa que está níveis acima ou níveis abaixo, o bom já é relativo. Para um vai ser demais e ele não sabe apreciar, é fora para ele, ele vai se sentir mal. Perfeito. E o outro vai falar, isso aqui é bom? Aonde, né? Exato. Então, assim, por isso que a indicação vinda de um cliente é tão bem-vinda, é tão eficaz e, na verdade, mais que eficaz, é tão eficiente. Você faz o melhor uso dos recursos para o melhor resultado, né? Então, a coisa do encantamento, ela não tem nada de mágico, ela é muito estratégica e tem que ser sempre, né? E tem que estar... Ela sim tem que buscar exceder a expectativa. Aliás, ela é sobre expectativa, porque você moldou a expectativa aqui. Então, aí agora você vai exceder. Essa é a ideia do encantamento.
E aí no encantamento, primeiro você garante a excelência para depois fazer algo diferenciado. Exato. O que eu costumo dizer é, existe excelência sem encantamento? Existe. Uhum. Que é você, vamos pôr numa linguagem aí, ser o eficaz. Fazer o que foi prometido. Bom, Existe excelência... Desculpa, existe encantamento sem excelência? não. Não, porque você precisa pôr a base primeiro. Você precisa dos parâmetros primeiro. Você tá falando, eu tô lembrando da história da Rolls Royce, você conhece? Não sei se é essa que você vai me contar. Vamos lá. A Rolls Royce tinha uma marca muito grande que Rolls Royce não quebra. Tá? E aí isso era um slogan por anos, Rolls Royce não quebra. Aí tem a história de um rapaz que estava viajando com a sua Rolls Royce. Um dia a Rolls Royce quebrou. Aí ele liga no 0800 lá da Inglaterra, falou, eu tô com um problema com a minha Rolls Royce que quebrou. Não, tem algum engano, Rolls Royce não quebra. Não, eu tô parado aqui, me dá a sua localização. Ele deu. Aí deu uns 10 minutos, desceu um helicóptero com um garçom, trouxe champanhe para ele, já veio o mecânico, arrumou, né? Pegou, deixou o carro funcionando e foram embora. Né? Então, primeiro, cumpriu a excelência de que Rolls Royce não te deixa na mão, porque não quebra é isso. Só que não cobrou nada dele. Aí ele foi e ligou. Né? A hora que ele liga pro cara e fala assim, viu? Aconteceu isso, isso e isso, acionei, vocês foram super prestativos, estou super satisfeito, eu quero saber o valor da conta. Aí a resposta da Rolls Royce é, senhor, deve ter algum engano, Rolls Royce não quebra. Que sensacional. Não é isso? Cumprir o que você está prometendo, que não quebra, não vai te deixar na mão, e superar a expectativa. Exatamente. É claro que é uma história, de fato não deve ter acontecido, mas... Ou deve, não sei, né? Porque não, mas como analogia, ainda. Mas como analogia, ela funciona, assim. Vamos contar um case aqui, que esse eu tenho certeza que é verdadeiro. Will Guedara, ele escreveu um livro que chama Hospitalidade Racional. Tá bom. Ele conta muitos casos no livro. Eu gosto muito desse livro porque ele mostra toda uma trajetória que no final você vai entender que é sobre encantamento de clientes, é sobre atendimento de excelência, etc. É a cultura do cliente no centro do negócio, né? E aí ele comanda, não vou dar spoiler aqui, mas ele comanda um dos principais, que vai se tornar o principal restaurante de Nova York, dentro daquelas listas de melhor restaurante. Obviamente, um restaurante muitíssimo caro, de altíssimo nível, e por isso os protocolos de excelência não podem falhar. Excelência é o mínimo que se espera. Mas já está, até pelo nome do restaurante, etc., você não está esperando o mínimo nunca. Né? Ok. Em determinada noite, foi um casal. Você imagina que a lista de espera para esse restaurante já é concorrida, mesmo para quem tem muito dinheiro. E esse casal estava lá para comemorar o aniversário de casamento. E aí eles foram, e aí você tem você já tem um mapeamento de qual é o comportamento daquele cliente, a ordem dos pratos, quanto tempo mais ou menos demora. Tem um garçom destacado por mesa, que a função dele, além de servir, é entender, assim, expressões, o jeito, para entender se aquela experiência, porque você não está vendendo comida, você está vendendo experiência, tá funcionando como deveria. E aí, o garçom nota que esse casal tá um pouco inquieto, pediu já a sobremesa antes do normal ali, alguma coisa estava acontecendo. Reportou pro gerente, maître, não sei como dizer, dentro da linguagem ali dos restaurantes, e aí foram averiguar. E aí, Nova York, né, tem um trânsito surreal, cabuloso. Esse casal tinha ido de carro, tinha deixado o carro num parquímetro lá na rua. E tava terminando o tempo do parquímetro, porque acabou, enfim, demorando um pouco mais, sabe aquela coisa, o tempo passou e eu não percebi. Então eles estavam inquietos para tirar o carro de lá, tal. E aí o garçom conseguiu entender o que era isso. Falou, não, fiquem à vontade, a gente vai resolver esse problema. Qual o carro do senhor? Ah, esse carro tá em tal lugar. Tão simples quanto pegou, mandou alguém lá,
Renovou o parquímetro, sei lá, vamos chutar aí, custou $5. Nada. Resolveu o problema, eles continuaram o jantar deles tranquilamente. Ou seja, você teve uma ameaça de quebra de expectativa e de experiência aí, que como você está muito atento, ou você tem a intencionalidade, você tem a estratégia, que é ter um garçom destacado para verificar esse tipo de coisa, né? E aí eu nem preciso falar da exclusividade, porque a gente está falando ali de um público exclusivo. Conseguiu entender, ler essa situação, que é o quê? O contexto dessa pessoa, e resolveu o problema. Ainda quando eles estavam indo embora, já providenciaram um champanhe, o doce, que é o prato principal lá da casa, que é super destacado, diferenciado e tal, para que esse casal levasse para casa e comemorasse mais um pouco o aniversário deles. Então, quando eu falo que o encantamento, ele é muito mais estratégia do que dispêndio de dinheiro, é sobre isso. É claro que você pode ir ao infinito e além quando você fala em dinheiro, para surpreender e etc. Mas veja que, inclusive, quanto maior é o custo, né, o valor do produto ou do serviço, menos é sobre dinheiro esse encantamento. É muito mais sobre a sutileza de entender qual o problema que você vai resolver ou que a pessoa vai deixar de ter com você. Eu ia te perguntar isso. Se existe uma relação entre valor, tipo high ticket, low ticket, mas quanto mais você vai para um alto ticket, se maior é a expectativa de excelência. Assim, completamente. É o que eu falei, num high ticket, a excelência não é uma expectativa, é uma certeza. Afinal, eu estou pagando para isso. Boa. Tem que funcionar, né? Agora, quando você vai para o encantamento de um high ticket, você tem que até tomar cuidado com qual cliente que você tá. Eu vou dar um exemplo também, um case, da Porsche. Então, era um influencer que conquistou muito dinheiro e aí foi lá para comprar a Porsche dele. Ele até fala o valor que ele gastou, porque tem uma outra questão aí, que é mostrar o prova quanto... social, né? Exatamente. E aí ele recebe uma caixinha, né, da Porsche. E aí ele já vai mostrar, ele tem alguma expectativa lá. Quando ele abre, imagina que é uma caixa de anel, né, como de joalheria, de couro, Rolls Royce, Porsche, etc. E aí tem uma chave, que é metafórica lá, né? E tem tipo um anel. Não é um anel de dedo, um pouco maior. E a ideia é, você está sendo pedido em casamento pela Porsche, né? Então tá lá, toda aquela questão, se aceita se casar comigo e tal. E aí, o que ele falou no comentário? Mas, gente, pra que isso? Isso daqui, ó, paguei não sei quantos milhões aí no carro e me entregam um negócio que é barato. Eu compro isso aqui com o quê? Com 50 mil reais e não sei o quê? Não era sobre o valor do que era aquilo. Aliás, não era sobre o preço do que era aquilo, era o valor de. Claro. É um compromisso assumido, é se casar com a marca, é a marca te pedindo em casamento, te servindo ali naquele momento, etc. Pedindo um compromisso de uma vida inteira. Então tem todo uma mensagem que, como o público mudou muito, né? O público de uma Porsche há poucos anos atrás, você não tinha que nem ficar pensando, ele ia entender a proposta. Esse público agora, não, você precisa explicar um pouquinho mais, você precisa ser um pouquinho mais óbvio, não dá para ir nessa sutileza toda, porque ele não tem repertório cultural. Por isso que algumas marcas, inclusive, escolhem quem pode comprar. É por isso, exatamente pra por manter, isso. Por exemplo, a Harley Davidson, não basta você ir querer comprar uma Harley. Entendeu? Não é só ter o dinheiro. Não é só ter o dinheiro. Ferrari, a mesma coisa, não basta ter o dinheiro, tem todo uma série de protocolo que eles usam que, mesmo com dinheiro, você tem que ser qualificado para aquilo. Exato, que é a reputação da marca. Que é a reputação da marca, Então, perfeito. o pós-venda de qualidade e o encantamento, uma outra utilidade dele, se assim se pode dizer,
é manter ou melhorar a reputação da marca. Perfeito. Né? Então, por exemplo, uma bolsa super famosa, acredito que seja Chanel, teve um escândalo gigantesco, porque quando você compra a bolsa, uma das questões, além da matéria-prima, além da marca, além de etc, etc, é a ideia de que ela é costurada à mão. Ela é manual, ela é feita para você. Então, não é só uma questão da marca. E ainda tem uma outra coisa, que você entra numa lista, né, quase que um processo seletivo, para entender se você está apta, e não estamos falando de dinheiro, a ter aquela bolsa. Porque eles precisam entender se você não é uma pessoa que está usando a bolsa como uma questão de investimento, que você está comprando ela agora para depois ela valorizar e você vender. A ideia é que essa bolsa seja passada como uma relíquia de família, de uma geração para outra. Né? Ela precisa ser tratada como uma joia. E aí, o escândalo aconteceu quando vazaram imagens dessa bolsa sendo feita em uma máquina. Boa. Continua tendo a mesma qualidade, muito provavelmente. Continua sendo com os mesmos materiais, continua sendo uma Chanel, mas e a exclusividade? E a história que você me conta sobre? Né? Tânia Bulhões teve esse mesmo problema. Então, a Tânia Bulhões tem uma marca ali de louças, etc. E o claimer, né, o disclaimer deles é de que aquilo é exclusivo porque a própria Tânia pensa, ou a equipe dela, pensa ali em qual vai ser a estampa, cria uma coleção. Então, assim, você tem um daquele, você e mais poucas pessoas terão. Né? Não é para qualquer um. E você paga por não ser para qualquer um. E aí também surgiu uma foto aí de um turista num cafezinho em algum país alternativo e lá com a mesma louça. Ué, mas não era exclusivo? Não. E aí teve um escândalo na marca e etc. E aí você tem... E aí é outro problema que não é só dinheiro que resolve, né? Porque reputação não tem a ver com dinheiro. E essa camada high ticket vai procurar a coisa da exclusividade. Então, a gente vê que decai quando começa a ficar popularizado. Existe um movimento até de não quero mais esse produto, esse serviço, essa marca. Até porque, assim, acho que uma coisa que é importante, que existe exclusividade dentro da exclusividade. Sim. Porque por mais que você já trabalhe com público high ticket e é meio exclusivo e tal, dentro desse público são todos iguais e a exclusividade é a diferença entre aquele grupo de iguais. Exatamente. Né? Por exemplo, quando você pega relógio de luxo, a gente vê muito isso. Um Rolex, você não compra um Rolex com menos de 2, 3 anos de fila de espera. Porque esses 2, 3 anos é para qualificar. E quando tem um modelo novo, para quem que eles vendem? Para quem já comprou 3, 4 Rolex. E talvez esses caras não tenham fila de espera. Porque eles são os exclusivos dentro do exclusivo. E você vê que isso é a valorização de um cliente antigo em relação a um novo cliente. Claro. Ou seja, o trabalho aí eu nem vou falar de pós-venda, no caso da Rolex, tá? O trabalho de retenção é extremamente importante. Porque também tem essa. A Rolex tem 1 milhão de clientes todos os dias? Não. Não. Então, é uma opção não cuidar desse cliente que já está lá? Não. Não é uma opção, é uma obrigação sua enquanto marca. Senão, você não vai existir. É isso. Porque, primeiro, não é todo mundo que está apto a consumir o teu produto. E depois, que se esse aqui, que já está apto, que já consome, talvez até há gerações, tiver algum dissabor com a marca, muito fácil, ele vai para outra marca e tudo que você construiu ao longo de anos vai acabar. É isso. Nenhuma marca está livre disso, nenhuma marca é forte o suficiente para não poder ser abalada por esse tipo de questão. E, de novo, a gente não está falando de dinheiro. A gente não está falando de dinheiro. Né? Então, agora trazendo para o mundo mais real, porque a gente foi lá pro topo, né? Claro que quando a gente está falando de encantamento, a gente está, sim, falando de um ticket maior. Porque são esferas de necessidade que se tem
tipos de consumo que se tem e expectativas que se tem. Perfeito. Certo? Por isso que negócios muito massificados, muito volume, não faz muito sentido você entrar com encantamento. É no máximo ali o atendimento de excelência. Porque tanto faz para aquele negócio se é o Fernando comprando várias vezes ou são diversos Fernandos, Andrés e Felipes e Porque etc. entra vários. É sobre volume, é commodity, Claro, ninguém, nenhum nem outro tá esperando nada daquilo. E ok, né? Existe mercado para tudo. Agora, se você tem um negócio nichado, é essencial que você pense em um atendimento, um pós-atendimento de excelência e encantamento já não é mais aquela coisa, sabe, há uns anos atrás, o diferencial era ter faculdade. Tem companhias hoje que se você não tem faculdade, você não entra nem para entrevista. É isso. Que já não é diferencial, gente. É o mínimo que eu preciso. Então, para negócios nichados, atendimento de excelência é o mínimo necessário. E eu arrisco a te dizer que daqui a pouco tempo, encantamento não vai ser mais um diferencial, vai ser o mínimo necessário. Afinal, eu estou gastando tanto, eu tenho opção de gastar com outros tantos, porque não se pode dizer mais que um produto ou serviço, seja de qual for, é exclusivamente seu. Ah, mas o meu é intelectual, é exclusivo. Existem mais de 7 bilhões de pessoas nesse planeta. Não é. Você vai me dizer que só você sabe fazer desse jeito, a ideia foi só sua. Não, e a dor que você resolve é a mesma dor que outro profissional resolve. Talvez você resolva de uma maneira diferente, tá tudo bem. Mas a dor é a mesma. Então, assim, isso é um troço que me irrita muito. Ah, quem é seu concorrente? Não, eu não tenho concorrente, filho. Você só não enxerga mercado. Vamos ser sinceros, todo mundo tem concorrente. Talvez não é um concorrente que faça igual você faz. Mas ele resolve a mesma dor. Se resolve a mesma dor, é concorrente. Exato. E aí é na finesse da coisa toda, ou seja, nessa parte não tão material, não tão bruta, que você vai conseguir ser ali alguém diferente dentro de toda aquele sistema, todas aquelas empresas e etc. Você sabe, para a gente já ir para o finalzinho, eu vejo no mercado de tecnologia um pouco de estratégia de loja de brinquedo de criança, tá? E aí deixa eu vir com a minha loucura, porque aí excelência e encantamento acho que faz todo sentido nisso, né? Normalmente quem é o decisor, e aí a gente vai para a esfera de influência, né? Você tem decisor, influenciador e champion, né? Ou os promotores. O decisor normalmente é o pai da criança, é ele que paga. Com esse cara você tem que ter excelência. Não se discute. Isso. Porém, o usuário é a criança. Se a criança falar não, o pai não compra o brinquedo. Você pode ter um sistema para empresas de tecnologia mais perfeito. Se você não encantar o seu cliente para ele ver valor e ele usar, o seu cliente usuário, para ele usar, e se você não der um baita suporte, no final na renovação ele vai falar, não é funcional. Posso colocar uma pimenta nisso que você Deve. falou? Deve. Olha. Pensa o seguinte. O pai é o comprador decisor. O filho é o usuário. Eu tenho que encantar o filho? Tenho. Eu não sei se eu tenho que encantar o filho, tá? Eu tenho que entregar o que ele tá esperando que eu entregue. Na minha opinião, você tem que encantar o pai. Por quê? Senão, se você só entrega o mínimo possível lá e tá funcionando, aí você volta na questão de preço. Perfeito. Porque a tecnologia tá muito parecida. Não é nisso que você vai se diferenciar. É no que você faz de diferente. Então, é um atendimento diferente. Antes, durante, pós. É uma utilização, sei lá. Eu vou falar qualquer besteira aqui, porque eu entendo um pouco desse específico, tá? Mas é uma dica de como fazer controle parental de uma maneira eficaz. É uma dica de como usar aquele aparelho não só para diversão, para atividades escolares. Boa. Entende?
Então, é o que fazer a mais com aquilo do que o mínimo que você prometeu. E quem que vai olhar para isso? O pai. E aí sim justifica ele pagar 200 e não 20. Não, tá certo. A usabilidade é excelente. É o atendimento de excelência. O valor agregado, que é o diferencial, que é a exclusividade, vamos dizer. Exato. Que é o encantamento. Exato. Porque se você oferece o encantamento para o usuário do nosso exemplo, ele não tem ainda repertório até de consumo para saber que aquilo é encantamento. Ele quer que não trave na hora do joguinho, ele quer que tire ótimas fotos, é isso que ele quer, tá aqui. É isso que ele quer. E aí, entre um e outro, a diferença pode existir, mas é pequena, não faz é? Todo sentido, né? Faz todo sentido. Agora, o diferencial de qual é, de aí sim, quebrou. É fácil ou difícil? Eu vou ter que falar com 5 pessoas ou com uma? Vai ficar me perguntando a cor da calça que eu tava usando quando quebrou? Ou vai falar assim, me dá aqui que eu troco e resolvo pra você? É sobre isso que a gente tá falando. E às vezes a coisa se mistura a depender dessas questões. Esse público que vai variar entre um produto e outro, entre um momento de uso e outro, e etc. Perfeito. Para a gente caminhar para o final, Débora, legal, tenho uma empresa, tenho meu processo de venda, aliás, é isso que tenho, né? Porque você deve encontrar um monte de surpresa aí, né? Mas vamos lá, tenho meu processo de venda e quero diminuir meu CAC, custo de aquisição de cliente, então agora eu quero olhar a minha experiência de cliente, jornada do cliente, para poder aumentar meu LTV. Tá? Primeiro passo. Além de procurar você, claro. Pensar que é o seguinte, a gente só encanta quando está encantado. Então, há que se olhar para o público interno, e aí, nesse caso, eu estou chamando colaboradores, funcionários, equipe, enfim. Eles têm que, primeiro, entender muito bem do produto ou serviço e estar encantado tanto quanto esse cliente que eu quero encantar. Porque é aí que ele vai passar na linguagem não verbal, todos esses atributos que eu tenho. Boa. E ele precisa saber de toda essa estratégia para que ele já vá cavando. Lembra que a gente falou que a jornada vai guiar esse cliente? E quem é a personificação da jornada? A pessoa que vai fazer esse atendimento. Seja esse atendimento físico, seja esse atendimento virtual. Não interessa nesse caso, tá? A gente está quase com essa condução tendo que ser feita. Então, acho que uma das primeiras coisas é olhar para a sua equipe, ter certeza de que ela entende qual é o produto e serviço, qual é a proposta desse produto e serviço, e que ela tenha muito bem sedimentada nela a cultura do cliente no centro do negócio. Por que eu falo que o cliente tem que estar sempre no centro do negócio? Porque se ele estiver acima do negócio, ele vai matar o seu negócio. Claro. Você vai começar a fazer coisas que vão prejudicar o funcionamento, a margem, etc. Sem funcionamento ok, sem uma margem saudável, acabou o negócio. Então, não é o cliente acima, é o cliente no centro. Para que as estratégias, as ações sejam pensadas nele, né? No que faz sentido para ele. E aí, acho que você tem que primeiro pensar nessa questão interna, né? Pensar bem nisso e criar mesmo um protocolo para que isso aconteça sempre, para que esse funcionário colaborador esteja sempre munido dessa informação e dessa energia que ele precisa passar à frente. Acho que esse é um principal ponto. Esqueci a pergunta. Vamos lá, para quem quer começar, primeiro ponto. Então, olhar para dentro. Olhar para dentro, entender qual é o público que ele está trabalhando. Isso é essencial que entenda. E aí, saber que você tem... Quando você tem um trabalho de excelência de atendimento, de encantamento, não adianta achar que você não vai ter mais trabalho. Dá mais trabalho. Claro. É basicamente aquela roupa que é feita pelo alfaiate. Vai demorar mais tempo e vai dar mais trabalho. Mas dá mais retorno, aquela pessoa não vai sair mais dali. Exato. Então, dá mais trabalho sim. Mas dá muito mais resultado. E um resultado muito mais saudável. Você está trazendo um ponto que assim, né, não basta conhecer o seu ICP. Tem que conhecer a persona. E o contexto dela. Exato.
é que ainda tem muita confusão de achar que ICP é persona, e não é. ICP é o seu cliente ideal, é o seu público ideal, e persona é um nível a mais. É o João, é o Pedro. Você pode ter diversas personas dentro do de um mesmo ICP. ICP. Que é o que você falou lá no comecinho de estratificar. Isso, exatamente. Esse strata que existe do ICP são as diferentes personas. Uhum. E aí eu alucino que o encantamento ocorre na persona, no ICP. Não é alucinação. É isso, ó. Tá É vendo? isso mesmo. Não tô tão doido, que bom. Talvez a excelência no ICP. No ICP, sim. Porque é algo mais padronizado. Exato. Mas o encantamento deve ser na persona, e aí que vem a complexidade e a importância de ter um especialista nisso, porque para cada persona o encantamento é diferente. É diferente, e olha como é importante conhecer, porque se eu estou oferecendo o produto ou serviço A que tem uma margem de contribuição, uma margem de retorno deste tamanho, não adianta eu fazer uma ação de encantamento que me consuma um custo desse. É isso. Eu me prejudiquei. Não, Tem que ser proporcional. Ou talvez você oferecer um negócio que não me interessa como persona. Que aí é pior ainda. Porque eu vou receber e vou falar, tá bom, obrigado, vou jogar fora. Ou pior, você vai ter um sentimento de... Não sabe, essa marca não sabe nem o que tá falando. O que entregou isso pra mim? Não faz sentido nenhum. Por exemplo, né, eu sei que aí eu vou arrumar confusão com um monte de gente, mas dane-se. Tem um monte de marca que faz caderno. Pra mim, caderno vira caderno de rascunho. Me quebra um galho, porque eu não tenho que gastar com caderno, mas vira caderno de rascunho para as minhas atividades internas. Você não vai sair com aquele caderno. Não vou. É que nem o famoso squeeze, que não é mais squeeze, que você pegue uma Stanley da vida e coloque o seu logo, acabou. Acabou. Quem que usa algo assim, logado, com o logo de alguém, Não. na vida social? Agora, se você der uma Stanley com o meu nome, eu vou usar e vou falar para todo mundo, né? É sobre isso. Entende? E aí você fala assim, mas só para o público, né, mais premium? Não, ninguém quer ficar fazendo propaganda sua. A questão é isso. O cliente, ele vai te indicar, ele não tá fazendo propaganda sua. Porque senão ele nem não tem esse interesse. É uma chave gigantesca. E fica enviesado, né? Quando você vê que alguém tá querendo vender para você, você já fala... uma barreira. Não, virou uma chave gigante, porque o encantamento é realmente para ele poder te indicar no círculo mais próximo dele. Não é para ele sair não vai querer se queimar. Exato. Com uma má indicação, que é o com que uma a gente coisa estava forçada. Conversando no bastidor. Eu não vou levar para tal evento quem eu, não é? A gente estava conversando sobre isso. Porque no fim do dia é a minha reputação que está em jogo. E assim, a questão, a gente estava falando lá do brinde, etc, né? Eu nem gosto de chamar de brinde, mas acaba sendo. Quando você materializa aquela ação de encantamento, que não precisa necessariamente estar materializada. Boa. Mas vamos lá, quando você materializa, é essencial que você saiba qual é o contexto de vida daquela pessoa, para você não dar um chaveiro para alguém que comprou um carro que nem chave tem. Exato. A pessoa vai fazer o que com chave? Muito bom. Pra gente agora ir pro finalzinho, que já tá dando uma hora. Do meu lado, eu quero te agradecer demais, tá? 1 hora é pouco, viu, Felipe? Eu acho que a gente tinha que ficar aqui mais tempo, porque, olha, o bate-papo vai longe. Eu tô falando Felipe pra dar bronca nele, né? Porque acho que tinha que ser umas 3 horas aí de bate-papo, mas aí também fica aí o gostinho de quero mais pra galera te procurar, tá? Bem, quem tá aqui, muito obrigado. O próximo, vai ser de neurocomunicação, mas não vou dar spoiler, não. Débora, obrigado demais agradeço. pela conversa. A gente poderia ficar aqui meio período fácil, tá? Para quem também está com a mesma sensação que a minha, de que queria conversar um pouco mais. Repete como a galera pode te achar. No @Incantari, então Incantari é com I e 2 T's, final E, no Instagram, né? E ali lá eu coloco bastante vídeos, coloco até algumas coisas mais estáticas mesmo, tanto no conteúdo mais educacional, que eu acho que a gente tem essa obrigação com o público, quanto eu falo das experiências mesmo que eu vejo por aí, comento quando eu acho que não é um bom atendimento e faço questão de comentar quando é uma ação que me surpreendeu também, que eu acho que
a gente tem que saber valorizar, né? Essa coisa toda. Muito bom, obrigado, Débora. Eu que te agradeço. Muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo iTasks Talks. Olha, hoje tá meio trava-língua. Eu fiquei março sem gravar, porque era o mês das mulheres. E bora lá, vamos entrar em ritmo. Até o próximo iTasks Talks. O próximo, provavelmente, eu digo provavelmente porque ainda vai ser gravado, vai ser sobre neurocomunicação e neurocomunicação voltado para vendas. Então, olha o tripézinho que a gente está fazendo. Primeiro falou de finanças, agora a gente falou de como encantar o cliente. O próximo é de como você comunicar através da neurocomunicação de uma maneira eficiente. O cara que vem aqui aí é um cara realmente top em neurocomunicação, ele é PhD, bem, enfim. Acompanha aí que vocês vão ver. Valeu, gente.